Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula, dando continuidade aqui ao estudo de números complexos. Hoje vamos encerrar esse tema e vamos então corrigir as atividades da hora de estudo. Vamos lá. Então, já corrigimos as atividades 1 e 2, ficamos então com as atividades a partir da página 30 e 30. Então teremos as páginas 30 e 31, iniciando aqui a hora de estudo a partir da questão 3, já que corrigimos na aula passada até a 1 e a 2. No plano complexo de origem O, representado na figura ao lado, o ponto A é a imagem de um número complexo U, cujo módulo é igual a 5. Se B é o ponto imagem do complexo V, onde V é U dividido por I, então é correto afirmar que... Bom, vamos ver então qual a alternativa correta, observando que V é U dividido por I. Ele disse que U tem módulo 4 e aqui o argumento, lembrando que o argumento é esse ângulo. Como aqui tem 60 graus, significa que esse ângulo aqui vale 120 graus. Então, escrevendo aí o número na forma trigonométrica, teremos módulo, está aqui, argumento está aqui. Aí, como nós vamos fazer aqui uma divisão, nós poderíamos fazer na forma trigonométrica, escrever esse número i na forma trigonométrica também, ou transformar aqui para a algébrica. Por que já é interessante transformar? Porque vejam que aqui ele fala de localização, se está no terceiro, se está no quarto, se o triângulo é equilátero, e aqui ele fala de somar e subtrair. Então, para a gente saber se uma dessas aqui é verdadeira, para a gente fazer soma e subtração, é melhor trabalhar com um número na forma algébrica. Então, aqui temos ele na trigonométrica, calculamos cosseno de 120, então a gente faz menos e mais, e aí dá 1 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Multiplica o módulo aqui, ó, distribuindo, então teremos U igual a menos 2 mais 2 raiz de 3i. Agora você vai lá e faz a divisão por i, e dividir é o mesmo que multiplicar e dividir pelo conjugado do denominador, lembre-se disso. E aí você vai chegar em V igual a 2 raiz de 3 mais 2. Essas duas alternativas aqui a gente pode ver de cara que elas são falsas. Porque B é o afixo de V. Então você vai olhar V, positivo e positivo. Isso é primeiro quadrante. Então não pode estar no terceiro nem no quarto. Ser equilátero precisa, em primeiro lugar, ângulos iguais. Então, se aqui é 60, então aqui você vai olhar que ele teria que ter aqui 60 graus de abertura aqui também. Na verdade, ele vai parar aqui 120 menos 90 vai estar no 30. Então, a diferença entre ele e o conjugado dele, entre ele e a divisão, melhor dizendo, entre U dividido por I, vai dar 90 graus, e os ângulos internos do triângulo equilátero deveriam ser 60. Então, de cara, essa também está falsa. Então, a gente vai somar. Se não der certo, a gente subtrai. Vamos lá. Então, aqui, somando os dois, olha só. Somando real com real, então você vai ter 2 raiz de 3 menos 2, que é a parte real, e 2 raiz de 3 mais 2 multiplicado por i, isso aqui é a parte imaginária. Aí, como a questão fala aqui, ó, o módulo e o módulo. Então, vamos lá calcular aqui o módulo de U mais V. Então, aqui está U mais V. Calculando o módulo, você vai ter essa parte real ao quadrado e essa parte imaginária ao quadrado. Daí é só fazer a distribuição. Então, aqui, ó, o aplicar a regra do binômio de Newton. Então, o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. Então, você vai ter 2 raiz de 3 ao quadrado, que dá 12, menos 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, aí você terá menos 8 raiz de 3, mais 2 ao quadrado. Aqui, a mesma coisa, só que esse vai ficar positivo por conta desse sinal. Então, esse termo aqui cancela com esse. Agora, 12 mais 4, 16. 16 mais 16, 32. E raiz de 32, 4 raiz de 2. Confere, ainda bem que aí não precisa a gente fazer a letra B. Então, a alternativa correta, letra A. Ok? Item 4. No item 4, ele diz assim: se x e y são números reais não nulos. Então, é como se aqui fosse A e B, por exemplo. Pode-se afirmar corretamente que o módulo do número complexo Z é. Se lembra que existe a propriedade que o módulo da divisão é a divisão dos módulos? Então, aqui é mais fácil calcular o módulo do numerador
o módulo do denominador e dividir. Se você já percebeu de cara aqui que parte real e parte imaginária são iguais, aqui como está negativo esse positivo, mas quando a gente eleva ao quadrado fica positivo, então é claro que os módulos serão iguais. Então a resposta tem que ser a letra A, tem que dar 1. Olha aqui, se você não enxergou isso, que olha aqui é o mesmo número, ou a mesma letra, e aqui é a mesma letra, não importa os sinais, porque na hora de calcular o módulo, os sinais eles vão mudar o argumento, mas o módulo não. Tá bom? Então, por que o módulo não? Porque quando a gente eleva ao quadrado, ele vira positivo. Então, basta olhar a parte aqui numérica, que nesse caso tem as letras. Então, A ao quadrado, B ao quadrado, A ao quadrado, B ao quadrado, numerador igual ao denominador, é claro que o resultado vai dar 1 e a alternativa a letra A. Questão 5. A questão que às vezes as pessoas olham e também assim se assustam. Então assim, a gente tem que manter a calma diante das questões e tentar simplificá-la o máximo possível ou diminuir o nível de abstração. É tipo assim, mantenha calma, pense por partes, vá fazendo o que você sabe, que as coisas naturalmente vão acontecendo. Então o matemático suíço Euler foi um dos mais profícuos matemáticos de todos os tempos. Dentre suas contribuições tem-se E elevado a x vezes i igual cosseno x mais i seno x, conhecida como relação de Euler. Esse cara ajudou bastante, a gente tem muitas relações, né? Nessa relação, quando x for igual a π, então se você trocar aqui x por π, você vai ter cosseno de π dá menos 1, seno é 0, então você vai ter menos 1. Passando para o outro lado, você vai ter essa relação aqui, tá vendo? Essa identidade ela relaciona alguns dos mais importantes números da matemática. E aí ele pergunta, quanto é o módulo disso aqui? Observe, então no lugar do x está aparecendo quem agora? Π sobre 4. Então você simplesmente vai pegar nessa relação de Euler e substituir x agora por π sobre 4. Bom, é mais fácil mostrar, mas tem gente que talvez perceba rapidamente aí. Olha só, π sobre 4, π sobre 4. Aí, como ele fala aqui, ó, módulo, você pode calcular o módulo fazendo a ao quadrado mais b ao quadrado, que aqui está a ao quadrado mais b ao quadrado. Só que observe isso aqui, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado do mesmo ângulo dá quanto? 1. Isso é relação trigonométrica fundamental, já fizemos questões lá atrás, se lembra disso? Que teve cosseno de θ e cosseno de 2θ. Então, isso é para qualquer ângulo, inclusive para o π sobre 4. A outra opção seria alguém pensar assim, vou transformar isso aqui para algébrica para depois calcular. Poderia, claro, mas seria mais trabalhoso. Então, nesse caso, relação trigonométrica fundamental, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado do mesmo ângulo dá 1, e raiz quadrada de 1, 1. Alternativa, letra C. Questão 6 agora. Na figura abaixo, o ponto A é o afixo de um número complexo Z no plano de Argand-Gauss. Então, temos aqui argumento 135 graus e o módulo 4, que ele vai dizer aqui embaixo, ó, se a distância do ponto A até a origem, distância de um ponto, distância do afixo até a origem é sempre o módulo, que é o raio da circunferência. Então, 4. Então, a diferença, ou seja, Z menos o conjugado, vai dar quanto? Então, o que é mais fácil fazermos aqui? Escrevermos o número Z na trigonométrica, escrevê-lo na algébrica, e depois pegarmos o conjugado e fazermos a diferença. Então, passo a passo. Olha só, aqui temos o número na trigonométrica, aqui está o módulo, aqui está o argumento, isso foi dado. O que você vai fazer? Transformar para a algébrica. Então, olha só, Z dá isso aqui. Então, o conjugado, o que é o conjugado? Trocar o sinal da parte imaginária. Então, fazendo agora o de cima menos o de baixo, quando a gente faz Z menos Z barra, então o menos antes de algum termo, algum parêntese, algum número, alguma operação, você muda os sinais. Então esse aqui vai ficar positivo e esse positivo. Negativo com positivo, esses aqui serão anulados. E esse com esse vão ter sinais iguais, então teremos 4 raiz de 2 vezes i. Isso está em que letra? Letra D. Ok? Uma questão fácil, às vezes a gente acha que dá um trabalhozinho, mas tranquilo. Próxima questão, temos aqui um texto, você pode vir logo para essa parte e buscar só a informação relevante lá no texto. Isso, se você praticar um pouco, você pode até desenvolver essa estratégia no Enem. Então eu vou fazer aqui desse jeito, já que o texto é um pouquinho maior. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma composição de rotação.
Olha só. Então ele está falando que vai ter uma composição de rotação entre P e Q representados pelos números Z e W. Então a gente vai procurar aqui onde tem essa palavra. Olha onde tem essa palavra aqui, composição. Então ele diz assim, ó, os pontos do plano que se somam. Então quando é soma, os pontos do plano que se somam através de uma composição de translação e que se multiplicam através da composição de rotação. Então olha só, ele tem composições de soma e subtração quando acontece aqui uma translação. E na composição de rotação e dilatação, ele multiplica. Então o que é que nós devemos fazer aqui com Z e W? Multiplicar, já que nós queremos uma composição de rotação, tá bom? Então aqui, composição de translação seria a soma. Composição de multiplicação, de rotação, você faz multiplicação. Então vamos multiplicar. O número complexo procurado é o produto dos dois complexos dados, então simplesmente você vai fazer Z vezes W, na algébrica mesmo, que olha as alternativas, estão todas na forma algébrica. Então multiplicando é só aplicar a distributiva, então menos 6 mais 9i mais 8i menos 12i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, teremos 12 menos 6 dá 6, 9 mais 8, 17, 6 mais 17i, alternativa correta, a letra E. Agora, questão 8. Seja Z um número complexo de módulo 1 e argumento θ. Se n é um número inteiro positivo, z elevado a n mais 1 sobre z elevado a n é igual a... Olha o que nós vamos fazer. Se temos o módulo e temos o argumento, podemos escrevê-lo na forma trigonométrica e depois fazermos as potências. Então, aqui está o número z na forma trigonométrica. Quando fizermos elevado a n, teremos nθ. E se for 1 sobre z elevado a n, para você trazer esse z elevado a n para o numerador, lembre-se que você troca o sinal do expoente. Então você está elevando agora a menos n, por isso fica menos nθ, menos nθ. Aí você precisa se lembrar de uma coisa, que cosseno é uma função par. O que significa ser função par? Que esse sinal, quando você troca de positivo para negativo, o sinal se mantém positivo. Ou seja, cosseno de menos nθ é o mesmo valor do cosseno de n vezes θ, tá vendo? Então esse sinal menos aqui não influencia. Já o seno é uma função ímpar. E o que significa? Que esse menos aqui dentro, ele vem aqui para fora, olha só. Então menos seno... ou desculpe, seno de menos nθ é menos o seno de nθ. Então esse menos veio aqui para fora, e menos por mais, ficando aqui com menos. Agora, agrupe esse com esse outro aqui, ó, esse aqui e esse. Cosseno de nθ mais cosseno de nθ dá 2 vezes o cosseno de nθ. E esse com esse, estão percebendo que são iguais, porém sinais contrários. Então, na verdade, eles são números opostos, a gente elimina, e esse mais esse resultou em 2 vezes o cosseno de nθ. Alternativa B. Item 9 agora, já fizemos uma questão bastante parecida com essa, na verdade essa aqui é menor. Se lembra que a gente fez z elevado a 10, z mais z elevado a 20, mais z elevado a 30, mais z elevado a 40? Aqui está sendo só uma daquelas parcelas, z elevado a 10, o que é que faz? Como o módulo aqui é 1, você simplesmente vai multiplicar o argumento. Então vai ficar 9 vezes 10, 90. Quanto é cosseno de 90? 0. E seno de 90? 1. 1 vezes i. Alternativa correta, letra C. Essa foi seção moleza. Questão 10. Temos aqui um número complexo, aí temos z ao cubo, z a sexta e z a 12. Então é só você fazer o argumento vezes 3, vezes 6 e vezes 12. Pronto, pode fazer cada parte, olha aqui, vezes 3, que vai resultar em π sobre 2. Quando multiplicar por 6 e simplificar, isso vai resultar em π, aqui está. E quando você multiplicar por 12, vai resultar em 2π. E aí é só calcular. Quanto é o cosseno de 90? 0. Seno de 90, 1. 1 vezes i. O próximo, cosseno de π, menos 1. Seno de π, 0. Então esse sai. Está aqui o 0. Cosseno de 2π, 1. Seno de 2π, 0. Somando agora, ó, esse e esse elimina, que são opostos, sobrou apenas i. Alternativa, letra D. Última questão,
sobre um número complexo Z, que é M mais NI, e seu conjugado, assinale o que for correto. O módulo de Z dividido pelo conjugado é igual a 1. Fizemos uma questão agora, só que tinha lá x mais y e x menos y, mas dá no mesmo, né? As letras não importam aí. Então é claro que é correto, que o módulo da divisão é a divisão dos módulos, nós já tínhamos feito isso. Item 2. Se o afixo de Z pertence ao segundo quadrante, então o afixo do conjugado pertence ao quarto. Isso claramente é falso. Eu falei na aula anterior que quando o número está no segundo, ele muda para o terceiro. Se ele estiver no terceiro, ele muda para o segundo. Se ele estiver no primeiro, ele vai para o quarto. E se ele estiver no quarto, ele vai para o primeiro. Porque o que você muda é apenas o sinal da parte imaginária. Você não muda o sinal da parte real. Então, claramente falso. Um número vezes o seu conjugado dá 16. Aqui, quando ele fala aqui no módulo, então aqui, se é módulo, o que é o módulo do produto? É produto dos módulos. Então é só fazer. Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Então não pode ser 8, então falso. Se o módulo de Z é raiz de 2 e o argumento é π sobre 4, então o conjugado dele ao quadrado é um número real. Bom, você pode escrevê-lo na forma trigonométrica, já que você tem o módulo e tem o argumento. Está aqui o número na forma trigonométrica. Transformá-lo para algébrica. E aí, transformando para algébrica, você vai encontrar menos 1, menos i. E agora, pegando o conjugado, então troca esse sinal, fica menos 1 mais i. Agora, vá lá e eleve ao quadrado. Elevando ao quadrado, menos 2i. Ele disse que era um número real. Na verdade, resultou num número imaginário puro, tá bom? Então, é aquela história que eu falei. Vá fazendo com calma e por partes. Escreva na trigonométrica, transforme para algébrica, pegue o conjugado e faça ao quadrado. Não confunda questão difícil com questão trabalhosa. Ela pode dar um trabalho que você faz em várias etapas? Pode, mas mantenha calma que você chega na resposta correta. 2 vezes Z menos o seu conjugado é igual a isso. Então, M mais N é igual a 1. Será? Quando nós temos aqui Z e um Z barra, lembre-se que a gente não pode fazer colocando em evidência que a estratégia é transformar para a forma algébrica, ou seja, usar Z na forma A mais BI. E aí resolvermos essa igualdade. Então, aqui temos A mais BI, que no caso aqui está escrito M mais N, porque é o que temos aqui em cima, mas a forma é aquela forma que aprendemos lá no início do assunto, que é o A mais BI. Então, as letras aí não importam se é A, B, X, Y, M, N, enfim. Então, aqui está M mais NI, o conjugado fica M menos NI. Como tem o menos aqui da fórmula, então aqui tem menos, aí vai ficar menos M mais NI. Agora você vai juntar os termos semelhantes. Então, 2M menos M dá M, 2N mais N, 3N. Pronto, aqui agora é igualdade. Nós, inclusive, já fizemos questões parecidas com essa daqui, lá no iniciozinho, talvez lá pela segunda aula desse tema. Então, fazendo agora a igualdade, a gente compara os termos correspondentes, ou seja, real, que é M, com real, que é 4. Então, M é 4, 3N tem que ser menos 9, sendo assim, N é menos 3. Agora, faça M mais N, então 4 menos 3, 1. Ele disse que era 1, então estava falando a verdade, por isso a alternativa correta também 16. E aí, 1 e 16, a soma seria, portanto, 17, ok? Essa foi nossa última questão e essa é a nossa mensagem de hoje para encerrarmos a aula. Desejo que vocês tenham mente positiva. Aqui algumas coisas que nós devemos ter, alguns comportamentos. Foco no presente, companhias positivas, seja prestativo a todos. Descanse, ouça músicas que te animem, faça exercícios. Comida saudável, use palavras construtivas, seja grato, medite. Enfim, o sucesso é fruto de uma mente sã e positiva. Muito obrigado pela atenção de todos, grande abraço, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Tchau!